tradição, as famílias chinesas sempre foram numerosas. Mas desde 1980, essa característica vem sofrendo alterações. Em razão da crise de superpopulação que se aproxima, o controle de natalidade passou a ser uma questão do Estado. Na China hoje, cada casal, por lei, só pode ter um filho. Não são permitidos casamentos antes dos 24 anos. E os casais precisam do consentimento da comuna antes de ter um bebê. Em nenhum outro lugar do mundo, uma população inteira poderia concordar com isso. Mesmo na China, onde se aceitam sofrimentos pessoais de toda uma vida em benefício da coletividade, essa orientação encontra resistências. Algumas famílias, apesar das pressões, lutam pelo direito ao segundo filho. O controle de natalidade, as reações que ele provoca entre os chineses, as mudanças ocorridas no país em função dessa questão são o tema do documentário Crianças da China, uma produção da BBC de Londres que será exibida no Repórter Especial. Changzhou é uma das cidades pioneiras no que se refere a uma notável transformação no estilo de vida chinês. Em 1980, o governo anunciou que, depois de cuidadosos estudos, o Conselho de Estado havia julgado necessário instituir um programa de controle da população. De acordo com o programa, durante pelo menos 30 anos, cada casal só poderia ter um único filho. Os chineses implementaram a política com presteza em todo o país. Changzhou foi escolhida como modelo para mostrar às outras cidades como a política poderia ser posta em prática. Tudo começou aqui, em 1980. Nesta cidade não se vê ninguém com mais de um filho. Mas como será que evitam o nascimento de um segundo filho? O que acontece às mulheres que engravidam e procuram manter a gravidez em segredo? Zhang Kanmei tentou manter sua gravidez em segredo, pois queria muito um segundo filho. Mas acabou fazendo um aborto. A mulher de azul é a senhora Shi Yushen, membro da Brigada de Planejamento Familiar de Changzhou. Ela foi encarregada de convencer Zhang Kanmei a fazer o aborto. Zhang já tinha o filho único permitido, um menino. Mas, há 10 meses, decidiu engravidar de novo. Escondeu o seu estado até os 7 meses, mas a gravidez acabou sendo descoberta. Ela foi então para a casa da mãe, mas Shi Yushin a trouxe de volta. A urgência do governo em implementar essa política foi motivada pela previsão de uma crise. A população da China era de apenas alguns milhões de habitantes no ano 200 a.C. No ano 400, ela já havia alcançado 50 milhões. A partir de 1500, ela começou a crescer, atingindo meio bilhão em 1949, a época da Revolução Comunista.
Em 1971, os chineses foram solicitados a limitar a 2 o número de seus filhos. Mas quando a população atingiu a casa de 1 bilhão de habitantes, o governo de Pequim anunciou que cada casal só deveria ter um único filho. Mas mesmo essa política rigorosa não deteve o crescimento da população. 2/3 dos chineses têm menos de 24 anos, ainda deverão casar e ter o seu filho único. Isto significa que por volta do ano 2000, mesmo que cada nova família só tenha um filho, a população terá atingido inevitavelmente 1 bilhão e 200 mil habitantes. Mas se a política fracassar e cada família tiver uma média de pouco mais de 2 filhos, essa cifra alcançará 1 bilhão e 400 milhões. O excedente equivale a toda a população dos Estados Unidos. O plano atual é manter a política de um filho único durante 100 anos para que a população seja reduzida à metade. O governo tem feito um grande esforço para fazer a população compreender o que esse crescimento demográfico tem causado ao padrão de vida do chinês. Em 1983, quando a população era de 1 bilhão, havia menos de 1/5 de acre de terra cultivável para cada família. Se no ano 2000 a população tiver atingido 1,4 bilhão, haverá apenas 1/9 de acre de terra e metade do alimento existente hoje. Caso a política de filho único dê os resultados esperados, a população deverá passar por um período difícil de 10 anos, em que haverá 1/7 de acre de terra para cada família. Mas depois disso a situação irá melhorar. É por isso que o sucesso dessa política é tão importante e os funcionários do governo são rigorosos na sua implementação. 养了女孩子好像头都对不起，养了男孩子呢，就好像呢身份都得高3尺。像这样子。Madame Chen é a funcionária do governo encarregada da implementação da política de filho único em Shenzhou. É ela quem informa ao representante de cada fábrica a cota de nascimentos do próximo ano. Hoje em dia a cota está sendo respeitada. 在开始几年啊，这个生一对夫妇生1个孩子之后呢，这个总是还是有少数个别的人呢，要坚持呢，想偷偷的呢生这个夫妻2个女胎。53厂的一个女职工，啊，把她这走工作走到日月来了，走到日月来看引产的，后来呢，她这个想一压过来，有思想有反复的，这个就跑掉，早上没有做事就跑掉了。 跑掉之后呢，跑到哪里呢？跑到上海。后来呢，又通过上海组织那里再帮着找，找了之后再把他弄回来，弄回来呢，这个弄回来之后呢，再走掉的。这个查子个这他将来这个查子呀，都跟这个在。 Chen e sua equipe têm obtido tamanho sucesso que funcionários do governo de todas as partes da China são enviados a Shenzhou para aprender a sua experiência. 他们要在这个礼拜呢，组织一个计划生育参观团到成都来这个参观检查指导工作。这个一共有19个人，我们把他安排在体委招待所住，要住2天，主要参观一个工厂。 你们好，你们来参加欢迎你们参加中华啊！谢谢。笑，大家这个微笑。好，欢迎你们啊，参加中华。对吧？对吧？来，辛苦了啊！日本的吃饭都有搞得比我们好点是一路来啊，来参进生活。搞得很好，那个是。训团也搞得很好啊！训团也搞得很好吧？ Os visitantes são levados a uma fábrica para descobrir como as autoridades locais garantem que os operários tenham um único filho. Como concedem a permissão para que tenham um bebê e como descobrem e o que fazem quando uma operária engravida sem a devida permissão. 这个是扬州这个啊，这个是张主任，这个是这个啊郑主任，这是我们直接这个这局长。这个我代表上同志啊，表示热烈欢迎你们啊来参与。
检查计划生育工作，我们代表全球广大职工表示热烈欢迎。推动教育的要求，目前我们厂领证率达到100%，计划生育率达到100%，一胎率100%，完婚率100%。小厂已经达到3无，所谓3无，就是无计划化怀孕、无二胎、无早育。落实措施方面，目前我们是从这几个方面需要24个人。我们我想请问一下，你们厂里这个落实措施还是都落实得很好的。这个人工流产啊，看这个账本上头还是人工流产率很低。如果打怪怀孕呢，就截止到医院了去进行人工流产。不是那子了，或者是打怪嘛，因为都过都晓得了，或者医院去记录吧。如果是吃药或者是要么根本我有分饮食过，我有就是有人掌握过，但是呢，就是你如果是怀孕了的，根本就生产量呢，等于说可以这样讲话，不要去说先进生产咱们那个。还是你个人的责任呢？不属于个人的责任，不属于个人的责任呢，就奖金呢，就是这个不是本人找侬。As operárias devem obter a permissão da fábrica para se casar. Para isto, precisam receber instruções sobre o planejamento familiar e serem aprovadas num teste escrito. Precisam ter mais de 24 anos. Obtida a permissão, são informadas pela funcionária encarregada do planejamento familiar sobre quando poderão tentar um filho. 那个生育计划，你们俩的生育计划我都给你们的啊。你要如果在今年呢，就是3月份以前怀孕的话呢，你们来给我这里登个记啊。 Em cada equipe de 16 mulheres há uma fiscal. Ela está sempre alerta e sua função é identificar alguma operária grávida ou deprimida. Neste caso, ela informa que uma operária com permissão para engravidar está esperando um bebê. Com isto surge um novo lugar na fila. 有的呢就是非要吃，A托，这都是怀孕的迹象。还有呢就是平常呢都蛮有警告，到这2天呢就有点，其实没力气样的，就是各种现象开始反映出来。这个呢一般来讲呢是大夫沟就是基本上才会晓得这个，因为之后呢有估计一个就是生活过得忙。 有忙呢，就是有轮班长，有工外组长，有生活药，就都过生活上呢都比较清楚的，基本上没个那个情况，就是怀孕不晓得没个那个事体。 Perguntamos a essa fiscal se o fato de estar sempre observando as colegas, fazendo perguntas, inclusive sobre os seus períodos menstruais, não provocava ressentimentos. 这个来以来呢，关心工人呢，工人跟他们之间呢关系实际上更加密切的嘞。小娟，到时候你生得起吧噻？ Zuzu Gen casou há 3 anos, mas só recentemente decidiu ter um filho e recebeu permissão para tentar uma gravidez. Este cartão é a permissão oficial para engravidar. Sem essa permissão, o bebê não poderá ser registrado. 生育证给你以后呢，一个呢这个生育证呢是要保护和用的，还有一个胃肠疾保护呢要用这个生育证的啊。这个遗失了不补要登报生命作废的，进行产检检查哈，就是3个月查一次，6个月查一次啊。对的啊。 Zuzu Gen vem de uma família grande, um estilo de vida que a nova política deverá alterar radicalmente. Zhou vive perto da mãe. Toda a família costuma se reunir para o jantar. Isto significa seus 5 irmãos e irmãs, mais as respectivas mulheres e maridos e os filhos solteiros. O jantar de hoje será especial para comemorar a permissão recebida por Zhou. A maioria dos chineses pertence a famílias grandes assim. Os pais dependem dos filhos para cuidar deles na velhice e como as filhas normalmente passam a viver com a família do marido, é essencial ter filhos homens. É por isso que quando nasce uma menina, o casal muitas vezes é pressionado pelos próprios pais a ignorar as normas e tentar um filho homem.
Mas como será a China daqui a 2 gerações? Nenhum chinês jovem terá irmãos ou irmãs. Os filhos desses jovens não terão primos em primeiro grau, apenas os pais. Perguntamos ao marido de Zhou, não gostaria de ter mais de um filho? Qual será a opinião de Zhou em relação a uma mulher que deseja ter um segundo filho e tenta manter essa gravidez em segredo? 各种思想呢，我看呀，非应该是那个哈，因为国家对他那个呀蛮关心的，要他那个生一胎，这个一胎呢，就是对他那个不光是对国家也好，对个人也好，都是有利的，所以讲那个呀，没得动静，大可生真是太开思想。 A doutora Shen visita todas as mães durante a licença maternidade e procura descobrir se os avós não estariam pressionando para que a filha tenha um segundo bebê. Enquanto a mãe ainda está de licença, a doutora Shen traz à tona a questão do contrato do filho único, chamado Certificado da Glória. Em troca da promessa formal de não ter um segundo filho, a mãe terá direito a 3 meses extras de licença maternidade, recebendo o salário integral e uma série de outros benefícios. Os certificados de filho único são emitidos no escritório de planejamento familiar. Este é um assunto sério, pois em troca da promessa, a criança terá direito a benefícios importantes durante toda a vida. Receberá uma soma anual do Estado, educação gratuita, prioridade para a obtenção de uma vaga na universidade e também um emprego quando for adulta. Caso 100% das mães de uma fábrica recebam os certificados de glória, essa fábrica torna-se uma fábrica modelo. E todos os operários recebem gratificações extras. A fábrica oferece um berçário gratuito para as mães portadoras de um certificado de filho único. Seus funcionários são treinados para oferecer a melhor educação às crianças. Quando a família tem um filho único, o Estado faz o possível para que ele se torne cada vez mais saudável, com acompanhamento médico gratuito. Mas se uma mãe não cumprir a promessa e tiver um segundo filho, ela será obrigada a pagar todos os benefícios usufruídos pelo primeiro. Isto pode facilmente significar o salário de um ano.
Os cuidados dispensados aos bebês no berçário são completos, embora possam parecer um pouco estranhos aos nossos olhos. As portadoras de certificados podem levar os filhos para um banho quente na fábrica. O inverno é extremamente frio em Changzhou. Não existe aquecimento nas casas e as portas ficam sempre abertas. As mães não poderão dar um banho completo nas crianças do outono à primavera se não tiverem a oportunidade de dar-lhes esse banho aqui. No ano passado, a fábrica preencheu totalmente a cota de 80 bebês. Ocorreram também 82 abortos. Mas o que faria a fábrica com uma mulher que se recusasse a fazer um aborto? 在5年中间，我呢就没有生第二胎的，也没有工人遇到很盯得很厉害的，没有。总体来讲，咱们生产的工人还是好的，没有遇到过，所以我们想象不出遇到了以后应该怎么办。有这个家庭规定的，有个意见的，对于这个计划生育的实施细则。假如强行生二胎的话吧，那个规定可能你们看到了，就是大概是扣工资的5%吧，有这个处理的。但是我们没有遇到过这个情况，我们也不宣传这一方面的东西，我们就注重积极的呢这个做人的工作。因为我们控制人口来讲是目的，这个控制人口少生是目的。并不是呢，增发是目的，所以增发的目的是为了控制人口。因此呢，虽然有增发，使他工资可以减少，养了个付出，但是呢，这个付出养我来多了一个小孩子嘛。因此我们的工作要尽力让他都来要走掉，走掉他就少了一个，并且还少出一个人。Do lado de fora da fábrica, Madame Chen conta com uma segunda rede de vigilantes atentas a qualquer operária com aspecto mais deprimido. Lui Kaiping mora a 15 minutos de distância da fábrica na parte antiga da cidade. Assim que aparece na rua, é examinada pelos olhos atentos da polícia das vovós. A vovó Wu é responsável pelas 16 famílias que vivem desse lado da rua. Lu Kaiping faz parte dessas famílias. Pouco depois de Lui entrar em casa, chega a vovó Wu, trazendo, como sempre faz, uma mensagem de planejamento familiar.
一个一对夫妇呢养一个，公公人家打好宝宝，来宝宝我来抱抱你了，来抱抱，来抱抱。 Será que Lu Kai-peng não se cansa da repetição da mensagem de planejamento familiar? 个医院的样子，觉得有讲我呢，到跟他来讲的也是100个就是在去家长屋一样的，好像也得很关心。但有个话来问问个，才去养这个小老啊，采取点个措施啊，再叫再去很应该是个这个养这个小老应该放点个节约馆啊，个了。 像刚刚放这管子呢，说应该定期到医院去检查个那个，但很关心嘛。我一般那个了，也不是说其实中国政府个继续，中国平常呢就是中国我的户个了刚刚的。就是问到厂里边嘛也在工作忙啊，这个你个厂里边嘛压了得学着计划生育了，还有个居民娘嘛也在开始学着计划生育的了吧。 非常重要，刚刚的，居民娘们也晓得到加油下，只能给生一个孩子。也不是几年前啊，就是结婚的之后嘛，那么好像对人结婚分养小老前的呢，这个定好了这个第一个嘛先养一个男小老，第二个嘛再养一个女小老，这个品种小老对吧？一男一女个了，都呢3个呢我也非要个，养2个一般是个老想法个。到后面来呢，现在么经常么就是厂了个了做工作啊，还有一个就是这个居民俩小组长啊，居委会主任个了。有人吗？我在啊。 啊，我要上班的啊，在那经济里头噻。等他听个故事啊，一个人让让干，让东西噻。我有2个小老弟。OK，来。啊，你哎，不好意思啊，我还在跟必须送拿分的啊。 Todos gostam da vovó Vu. Ela se faz muito útil, gosta de ajudar os outros. Toma conta das crianças, varre a rua. E quando chove, recolhe a roupa do varal. À noite, guarda os varais, o esfregão ou a bicicleta, caso alguém tenha saído sem ela. Também faz compras para quem estiver precisando. Agora mesmo acaba de comprar leite em pó para uma mulher com um bebê de 2 meses. Esta mulher, aliás, é um problema para a vovó Vu, pois o bebê é uma menina e o pai é filho único. A família quer muito um filho homem, pois caso contrário, o nome da família irá se acabar. 以前你能考试的啊？送他一批东西来报销啊！啊，那对了，你时时刻刻啊，安静求学啊，知道吧？你外面上对了啊。 Vovó Vu faz parte da polícia de vovós que patrulha a redondeza. Sua área específica é este grupo de casas ao lado da rua principal e que se estende por mais umas 10 casas. Todos os membros dessa polícia se reúnem uma vez por semana para estudar os últimos documentos chegados de Pequim e discutir quaisquer problemas existentes. Cada vovó é uma funcionária do governo local. Cada uma delas precisa ser formalmente eleita pela sua rua e aceita pelo conselho do distrito. Todas prestam contas à vovó Vu, a líder do grupo.还有个30个同志啊，就是通过还有个小产业以后哈，各个小组是不是有点情况？如果能够解决个，我觉得呢，就领导小组再商量研究，好吧？有没有？是呢，我说小组呢有一个是搞掉了，到样子呢2个都搞掉了，
那么现呢，他是也是一个独子。这一次呢是养一个女小人。大哥这个思想上呢，好像养这个女小人啊，不大的这个啊。但是他这个亲娘家爷爷呢都蛮痛的，这个呢要去做思想工作。结果嘛，现在呢，他准备了4月份呢去打官。那么我说你假使去，我同你去，或者是吴主任来同你去。你到个辰光呢，来当个手手。倒是好的。在这个同志呢，一定就是要做工作，就是一个呢，也每个小组呢，就是脑底气哈。另一方面呢，就是主要呢，就是要督促领导，不管是就是哈，外地回来的投亲的同志，投亲的同志呢，可以就是加个投亲夜哈。这个头一天呢吃2粒，这个随后呢吃子呢再吃就是1粒哈。这个呢一共要吃多少粒呢？这个一道吃了的，要那把全部要销的。那么还有在这个同志呢，既要做好自己的屋里向的工作，又要呢还有小组里呢要做好家的工作啊。当然山上呢就是讲到就是吃1个，结果呢但是也是分吃。结果呢，婆婆呢就是民事结养来没，他呢就提供我意见，他讲这一个同我媳妇呢不去啊，我呢就去做工作。这工作呢是叫这个127个也拿出来给我看看呢，结果当时的辰光呢不拿出来，结果呢我就跟手呢送给他是呢就告诉他哈，一个呢就是肉筋清爽是以后。到第3天去，到过2年少，就是督促他呢，就是叫他天天晚上休息的人，要休息坐在床上呢，喊他倒一杯茶，就是叫他吃。第2个呢，还小了，就是到他小了说哈，就是你呢要就是天天呢就看一个母亲啊，就是茶呢倒好，叫他那些吃药。Na área da Vovó Vu, vivem cerca de 200 mulheres que utilizam algum tipo de dispositivo intrauterino, o DIU. Ela controla para que todas sejam examinadas regularmente a cada 4 meses. Esse exame é necessário para verificar se o DIU está no lugar certo. Mas pode revelar também alguma gravidez acidental ou se o DIU foi retirado, o que constituiria um ato muito sério e ilegal. Vovó Vu consegue ser amigável sem se deixar enganar, sem permitir que uma gravidez passe despercebida.欢喜做纪念生日，他那讲哈，我呢就是欢喜笑我啊。dia de manhã, Vovó Vu estava na rua quando por ela passou o casal Li a caminho do trabalho. Vovó Vu ouviu a senhora Li comentar que agora que tinham recebido o aumento de salário, quem sabe poderiam ter um outro filho. Eram 7 horas da manhã. 那么像这个情况，我早起头听到这话呢，就早起头9点钟呢，就到单位去找那个单位的一个书记，就是新闻的王书记。这个书记呢，就到12中到去找他，一直找着他呢，他讲就是哈，你还要养小了，他讲你不好养嘞，那么他说我不养，他讲我个就是一直用金套的病好了，他讲哈。他讲我个书人真经常送来的哈，我结果嘛就这个情况嘛，他讲真了嘛，他叫来真了嘛，他讲你那屋里向说个呢，他讲虽然这样一个2个人平时不过工资的呢，他讲那是说个笑话的个哈，那么像这个情况呢，我不考虑呢，那个事情说笑话嘛就，他那里要来想个打招呼，他讲你这个一本正经的。那么这个90日呢不送，如果一送呢，就容易这个头皮。
要让他来继续生育工作要遇到各个努力，得到的是你这个协定单位，上级人民政府呢给我们发奖章，我们要加他为开场继续生育继续努力。 O Sr. Ming é o líder de uma brigada de 500 famílias numa comuna rural perto de Changzhou. Seu recorde de 100% está sendo ameaçado por um casal que lutou muito para ter um segundo filho. Jingu e sua mulher Manshou acabaram cedendo depois de semanas de persuasão. Manshou está com 6 meses de gravidez. Ela concordou em fazer um aborto amanhã. A pessoa encarregada de convencer Manshou foi a senhora Feng, a funcionária de planejamento familiar das brigadas. A tarefa da senhora Feng é controlar a cota e garantir que ninguém se afaste das normas. Ela decide quais as mulheres que poderão ter filhos e passa seus nomes da lista de mulheres que estão tomando a pílula para a lista daquelas que aguardam uma gravidez. A maneira pela qual a senhora Feng conseguiu persuadir Manshou a aceitar um aborto mostra como ocorre esse processo. Manshou e Jingu trabalham os seus respectivos campos de acordo com um novo sistema de responsabilidade. Isto significa que entregam à comuna uma quantidade fixa de verduras como aluguel do campo e vendem no mercado o que sobrar. Eles ganharam muito dinheiro esse ano graças ao trabalho no campo, às galinhas criadas por Manshou e também porque Jingu não apenas trabalha numa fábrica como marceneiro, mas também fabrica móveis na parte da tarde. Eles estão ricos e ganham o equivalente a 3 bons salários de classe média. O casal já tem um filho de 1 ano, mas acha que poderia manter um segundo filho. Por isso não receberam um certificado de filho único. Há 6 meses atrás, Jingu e Manshou resolveram tentar outro filho. As roupas grossas de inverno facilitaram esconder a gravidez de Manshou. Ela é uma mulher muito honesta e, quando engravidou, procurou a senhora Feng e disse que iria ter o bebê. No dia seguinte, a senhora Feng tentou convencê-la, dizendo que ela não deveria ter outro filho. Manshou disse para ela voltar depois que o bebê tivesse nascido. A senhora Feng voltou acompanhada dos líderes da brigada e durante várias noites insistiram que um filho é o ideal para o país e também para Manshou. E perguntavam por que não concordava com o aborto. Se é uma questão de preocupação com a sua saúde, diziam, podemos garantir que será atendida pelos melhores médicos. Por que não concorda? Manshou disse não. Na noite seguinte, funcionários mais graduados da comuna vieram visitá-la. Repetiram toda a conversa, com muita calma. Na noite seguinte, um outro funcionário ainda mais graduado repetiu os mesmos argumentos. E isto se repetiu durante várias noites. Manshou tem a impressão de que a acharam uma pessoa muito difícil. Mas no fim acabou se cansando. Ela disse que sabia que continuariam insistindo e que nenhum amigo ficou do seu lado. Todos se mantiveram calados. Manshou fez então uma proposta à senhora Feng. Faria o aborto se ela lhe garantisse um emprego na fábrica de sapatos da comuna. A senhora Feng tentou conseguir o emprego e voltou dizendo que tudo bem, desde que Manshou concordasse em ser esterilizada. Manshou recusou. Mas acabou concordando em fazer o aborto quando já estava com 6 meses de gravidez.放心吃的啊。对是。
皮带片打的吧？皮带片，就叫替我衣裳好的类子，好的，不饿。Ela receberá uma injeção no útero e o bebê morrerá. Depois, dentro de 24 horas, o corpo do bebê sairá do corpo da mãe pelas vias normais.本人来讲呢，参加工作辰光呢，要爱动眼睛的。或者来讲呢，按照一个人格有两个些了是比较神喏，那神情上来讲是要需要两个些了，但是国家的斗争来讲呢，就是不能给。如果要一个人都要像这样两个，那么势必主义还得要人跟上来。那么整个讲呢是呢，对工作来讲呢，就是不能开展。所以呢，我呢尽量的工作做好，不到有天这个样出来的。本身思想是动有动人心的。Por que esses rebeldes acabam cedendo no fim? Por que essas mulheres não recebem o apoio de amigos e vizinhos? Por que as pessoas desta cidade aceitam essa intromissão? E por que as pessoas se sentem assim tão orgulhosas do seu trabalho? Para Madame Chen, esse orgulho é o resultado do seu tremendo esforço nos setores da educação pública e da propaganda. A coisa que ela mostra com mais orgulho aos visitantes é o primeiro anúncio luminoso de Can Shangzhou. Pratique cuidadosamente o controle da natalidade. Durante os últimos 3 anos, Shangzhou foi inundada com os slogans da política de filho único. Menos gente, melhor qualidade. O controle de natalidade é a responsabilidade de todo cidadão. Um filho único nos ajudará a modernizar o país. Neste barco está escrito: orgulhe-se do seu filho único. Tenha menos filhos, mas melhore a qualidade. Um filho único é motivo de orgulho.
Cada brigada é informada mensalmente sobre a política de um filho. E por quê? Em seguida, eles se dividem em grupos de produção locais para trocar opiniões e discutir os problemas. Desse encontro do grupo da senhora Feng participam Men Shui e seus vizinhos. Todos estão sabendo do que lhe aconteceu.跟我喊的是家来讲，俺解决响应党个号子，响应国家个号子，就是讲这生意干，精力旺盛，体力健康，因此国家日常晚婚晚恋，带入我们青年人的工作获奖，都是有好处的。 Ninguém comentou a tentativa de Manchu de esconder a gravidez. O que sentiram, esconderam. Manchu disse que o pior dessas últimas semanas foi ninguém ter ficado do seu lado ou dito alguma coisa em seu favor. Manchu concordou em tirar o certificado de filho único, mas insistiu que não pretende ser esterilizada. Assim, a brigada do Sr. Ming atingiu todas as metas deste ano e ele receberá outro certificado durante a entrega de prêmios do controle de natalidade em Shenzhou. No palco estarão o prefeito e outros burocratas importantes para a entrega dos prêmios. Na plateia, todos os delegados de outras unidades que também atingiram suas metas. É uma honra ser convidado para a ocasião. Todos vieram aplaudir as unidades que apresentaram melhor desempenho. Shenzhou é o sonho chinês. O governo investiu uma enorme quantidade de dinheiro para montar as suas fábricas. A maior parte dos idosos que vivem aqui recebe pensão, não precisa dos filhos para sustentá-los. Mas em outras regiões não é bem assim. Cerca de 90% dos chineses vivem no interior, são agricultores que precisam ter um filho. Os funcionários do governo compreendem a situação e fazem vista grossa quando um agricultor tem 2 filhos. No interior, os resultados estão longe dos 100%, mas em Shenzhou, as pessoas podem ver a riqueza prometida pela propaganda. Shenzhou não é uma cidade típica, ela é um exemplo. Ela mostra aos chineses o resultado do sacrifício. A riqueza que poderá ser usufruída por todos em apenas 2 gerações. Caso não controlem a população, o futuro poderá ser muito difícil. É raro ver um governo tentando resolver problemas com 30 anos de antecedência, mas é isto que acontece na China. Se a população fosse reduzida a 700 milhões de habitantes, o país teria o dobro do padrão de vida atual. Caso seja mantida a população de 1 bilhão de habitantes, as pessoas continuarão simplesmente a ter casa e comida. Ao atingir 1,5 bilhão, o país estará caminhando para a pobreza. E se ultrapassar os 2 bilhões, as pessoas serão obrigadas a brigar pelo alimento.
Este seria o seu futuro se cada família tivesse 3 filhos. Este se tivesse 2,3 filhos. 2 filhos, 1,5, 1 filho. Caso enfrentássemos este tipo de problema, qual seria a maneira mais civilizada de solucioná-lo? Primeiro, explicar e convencer todo mundo que existe um problema. Em seguida, limitar os nascimentos. E, finalmente, garantir que as normas sejam aplicadas igualmente para todos. É o que os chineses estão fazendo. É uma saída difícil, mas existe alguma alternativa? 那么是这个想法呢，实质就是呢，一对夫妇养2个呢是比较理想，啊，一对夫妇养2个小孩子呢是比较理想，也符合呢这个群众的想法，啊，这个我们工作也许更好做，一对夫妇养2个是比较好做，可是呢，你在想到这个国家啊，现在要到2000年，啊是控制在30。